Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E esse canal que tá aqui diferente, com cabelo diferente. Ai gente, a verdade é que em breve, no sábado, eu vou fazer aniversário. E eu vou fazer 30 anos com essa carinha. Brincadeiras à parte, esse vídeo não é pra falar do meu aniversário, nem pra falar sobre mudanças por fora, né, estéticas. Mas eu queria falar com vocês mais uma vez um testemunho. E esse testemunho não é necessariamente bom, você vai entender o porquê. O que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é um testemunho do que aconteceu quando eu fiz escolhas erradas. Eu refleti lá no Instagram há algum tempo atrás sobre uma situação que aconteceu comigo e eu decidi trazer aqui pro YouTube para poder aprofundar um pouco mais, porque depois do que aconteceu, né, depois das escolhas que eu fiz, eu fiquei refletindo até então e eu aprendi novas coisas e eu vou compartilhar com vocês. Tudo que eu vou falar aqui vai ser muito aplicado, porque eu vou dizer exatamente, né, o que aconteceu comigo, na minha vida, no meu cotidiano, pra eu chegar nessa concepção que eu tenho agora. Estava eu sentada no meu sofá, um dia comum de trabalho, onde eu tinha muitas tarefas pra fazer. Nesse dia em específico, eu estava cansada. Eu simplesmente queria deitar e dormir. O meu sofá estava cheio, abarrotado de roupas lavadas que tinham que ser dobradas e tinham que ser guardadas. E fora as outras tarefas que eu tinha para fazer. Para além disso, eu ainda tinha uma criança que precisava ir para a soneca. E eu estou num processo aqui com meu filho. Eu estou tentando tirar, né, o mamar, fazer com que meu filho durma sem precisar do mamar. Né? A criança ela tem ali a tendência a associar o sono com o mamar porque é a forma como a gente faz ele dormir desde que ele nasce. É um processo um pouco chatinho, não demora tanto tempo assim, mas o durante pode ser bem cansativo, enfim. Não vou entrar nesse assunto agora, mas é isso que eu precisava fazer. Eu precisava fazer ele dormir ninando, né? Demorar um pouco mais de tempo ali e demandar um pouco mais de mim também. E neste momento, com todas essas coisas para se fazer, eu decidi tomar um atalho. Eu decidi ir pelo caminho mais fácil. Eu simplesmente me sentei no sofá, peguei o meu telefone e comecei a rodar o Instagram. Ou ver vídeos no YouTube, enfim. Eu gastei o meu tempo na falsa esperança, na ilusão. Sentir que eu estava descansando me venceu. E eu fiquei ali sentada por alguns minutos, rodando o Instagram, vendo vídeo no YouTube. Pasmem vocês, quando eu parei de estar ali nas redes sociais, as tarefas da minha casa ainda não tinham sido feitas. Ou seja, aquela falsa ilusão de que eu estava descansando, na verdade, só me deixou mais cansada. As tarefas que tinham que ser feitas iriam ser feitas mais tarde. E eu não sei se vocês sabem, se vocês já perceberam, mas muitas vezes nós estamos nas redes sociais e quando a gente sai delas, né, no sentido de a gente tá usando o Instagram, tá usando o YouTube, tá usando o WhatsApp, quando a gente para de usar, a gente se sente mais cansado do que quando a gente não estava usando. E principalmente porque eles têm esse mecanismo realmente de te prender, né? Então quando você sai dali, você meio que vai pra vida real e você tem processos a serem feitos, tarefas a serem cumpridas, coisas que levam tempo, né? Ali você vai ter que demorar um tempo dobrando roupa, guardando roupa, lavando uma vasilha, botando a menina pra dormir. Bom, as coisas não são tão rápidas como parece ser ali no Instagram, como parece ser ali no vídeo do YouTube. E isso dá um desânimo total. Agora pensa bem na minha situação. Eu estava cansada. Eu tinha muitas coisas pra fazer. Eu tinha um processo que eu estava passando com meu filho, né? Eu decidi procrastinar. Eu decidi sentar e fazer o que eu queria fazer, o que parecia mais gostoso naquele momento. Gente, eu estou aqui para dizer para vocês, não peguem o atalho. Não escolham um caminho mais fácil. Eu não estou dizendo para vocês, obviamente, não descansarem, mas descanso é diferente de procrastinar. Descanso é diferente de escolher o prazer momentâneo na hora e depois ter que se virar para fazer as suas tarefas. O que me aconteceu foi que depois disso virou uma bola de neve. Eu fiquei mais exausta, eu fiquei com raiva. Raiva de mim, porque eu senti que ali eu fui vencida pela minha preguiça, vencida pela minha falta de vontade. E as minhas tarefas ainda estavam ali para eu fazer. Entende? Não tinha mudado nada, muito pelo contrário, tinha piorado, porque eu podia ter feito antes e agora eu vou ter que fazer mais tarde todas as coisas. Esse mix de sentimentos de falha que eu não fui capaz me levaram a pensar, bom, se eu já falhei nisso, se eu já tô cansada mesmo, então ó,
hoje eu vou dar o mamar, hoje eu não vou fazer ele dormir ninando. Ou seja, ali nesse momento, na tomada de decisão, né, que eu poderia pegar o balde de volta, né, ou seja, eu chutei o balde, mas eu poderia simplesmente ter pegado ele de volta. O fato de ter tido essa sensação de derrota fez com que um abismo chamasse o outro, né, assim como a palavra de Deus diz. Então, eu não fiz o que era certo aqui, então também não estou motivada a fazer o certo ali. E ou seja, só um parênteses, o fato de eu não ter prosseguido com o processo do meu filho naquele momento, eu acredito que deve ter impactado no processo em si, né? Ou seja, se tinha X dias para eu conseguir finalizar esse processo e ser bem sucedida, provavelmente eu aumentei ainda mais o tempo para que ele fosse concluído. Tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês? É porque às vezes na minha cabeça faz sentido e na hora que eu vou colocar em palavras pode ser que não faça tanto sentido assim, mas se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, e eu oro para que o Espírito Santo traduza isso pra vocês, escreve aqui pra mim nos comentários, tá? E eu comecei a entrar nessa bola de neve e não foi só um dia. Infelizmente, nos outros dias que se prosseguiram, eu estava desanimada. Eu ainda estava me martirizando. E eu não sei se vocês são assim, mas eu tenho essa sensação mesmo de me martirizar, né? De depois que eu cometi a falha, eu fico ali. Eu não consigo mesmo. Eu sempre tento e falho. Eu não consigo permanecer. Eu começo e não termino. Ai de mim, ai daquilo e etc e tal. Eu tenho essa tendência. E aí, ao invés de, não, eu falhei aqui, então agora eu vou fazer o certo a partir de agora, eu literalmente chuto o balde. Fiz errado aqui, agora também tô desanimada, só não consigo fazer as coisas certas, então vamos seguir aqui do jeito que dá. E o que aconteceu foi que eu estava vindo de um período onde eu tava me regrando muito, né? Eu tô com uma dieta, eu tô com exercícios durante a semana, né? Eu faço 3 vezes na semana musculação e 2 vezes na semana eu faço corrida, de uma rotina onde eu tava me disciplinando, aprendendo, né, a me dominar. Outra coisa que eu quero acrescentar, a maternidade ela veio pra me ensinar a ser disciplinada na marra. Até hoje eu falho, né, como eu tô contando aqui pra vocês, mas todas as vezes que eu falho, todas as vezes que eu escolho o atalho, todas as vezes que eu escolho o caminho mais fácil, o caminho mais confortável, não é o caminho estreito, né, como diz a palavra, somente o caminho estreito leva pra vida, né, todas as vezes que eu escolhi outros caminhos, geralmente os caminhos que são mais confortáveis, eu me arrependi, sempre me arrependi, porque os frutos não são bons. O fato de escolher o caminho mais fácil, o caminho mais confortável, faz você sentir como se você fosse ter a recompensa naquele momento, como se aquilo ali fosse a melhor coisa que você pode experimentar agora. E o problema disso é exatamente esse. É apenas um momento. Eu fiquei ali no sofá por minutos. Pareceu bom enquanto eu tava assistindo, pareceu bom enquanto eu tava relaxando, mas assim que eu saí dali, tudo aquilo, na verdade, todo aquele relaxamento que eu achei que eu tava sentindo, na verdade, se tornou um peso. Na verdade, se tornou algo mais cansativo e me afastou da pessoa que eu gostaria de ser, entende? Me afastou dos objetivos que eu queria alcançar. Se você já leu o livro Peregrino, você vai lembrar. Se você não leu, eu recomendo muitíssimo se você é cristão, né, e gosta de leituras cristãs ou não tem o hábito de ler e quer começar a ler, eu recomendo muito que você leia o livro Peregrino. É a história de um sonho que o John Bunyan teve enquanto estava preso pelo nome de Cristo. É justamente a jornada do peregrino, a jornada do cristão, né? O nome dele é Cristão, e a jornada até a cidade celestial. E durante essa jornada, existe um momento onde ele encontra uma pessoa também que está ali em uma cidade celestial e que ele escolhe um atalho. Ele sai do caminho que deve andar, o caminho estreito, o caminho que tem dificuldades, o caminho que é cansativo por muitas vezes, né? O caminho que a gente sabe que a gente tem que trilhar, e aqui eu tô falando da cidade celestial, mas a gente pode aplicar para qualquer objetivo, alvo na nossa vida, porque as coisas que valem a pena custam muito, porque muito custa o que muito vale. E isso é uma coisa que eu aprendi também na maternidade. Muito vale um filho, muito vale ter uma vida. Inclusive, só falar que ele aparece aqui. Voltando agora lá no livro do Peregrino, ele encontrou essa pessoa que estava na jornada e decidiu tomar um atalho. E o final dele não
foi bom, porque o caminho não era esse. O atalho pode parecer fácil, você está cortando um caminho, você está cortando dificuldades, mas o que eu posso dizer pra vocês é que os frutos não são bons. Você sabe o caminho que você tem que seguir, você sabe o que você tem que fazer. Vai lá e faz. O testemunho que eu quero dar pra vocês aqui hoje é: não façam o que eu fiz. E eu dou glória a Deus porque o Espírito Santo me fez enxergar direitinho isso aqui que eu tô contando pra vocês hoje. Não vale a pena pegar atalhos. Não vale a pena pegar o caminho que parece mais fácil. Negociar o objetivo, o processo, né, que você tá passando por um prazer momentâneo ali, né? Como eu disse, eu quero frisar, eu não tô dizendo que você não possa descansar, não tô dizendo que você não possa ter seus momentos de pausa. Eu tenho meus momentos de pausa que eu não sinto pesada, que eu não me sinto mal. Nós precisamos disso, obviamente, mas eu tenho certeza que você entende o que eu tô falando aqui, porque eu acredito que todos nós já passamos por esse momento onde nós sabíamos que tínhamos que ter escolhido um caminho X, e nós escolhemos ir pelo caminho Y e colhemos frutos do qual nos arrependemos depois. E o mais engraçado é que eu já tinha tomado escolhas assim várias vezes antes, mas nunca tinha me impactado tanto quanto dessa vez. E é por isso que eu acredito que foi o Espírito Santo mesmo que ministrou na minha vida. Eu tava vindo de uma rotina onde eu tava me disciplinando, me autodominando. Por causa dessa falha, esse desânimo que me abateu, né? Os dias seguintes viraram uma bola de neve. Eu comecei a falhar na academia, eu comecei a falhar na corrida. E eu comecei a ficar desanimada, porque se você começa a falhar em vários lugares, você começa a desanimar e começa a sentir como se você não fosse capaz. No final das contas, de fato, eu meio que me entreguei por um tempo, até que eu decidi não mais ir por esse caminho. Foi quando eu tive essa reflexão que eu pensei: não, eu posso fazer o certo. Eu não preciso continuar fazendo uma série de coisas erradas só porque eu fiz uma errada. Eu posso reajustar a rota, eu posso colocar a localização certa, né? Quando a gente tá ali dirigindo um carro, às vezes a gente entra na rua errada e o GPS recalcula a rota para que a gente volte para a estrada correta, e é isso que nós devemos fazer. A gente errou uma entrada, não significa que a gente tem que seguir errado até o fim. Recalcula a rota e volta, e foi isso que eu fiz. Eu recalculei a rota e eu voltei, fazendo mais do que eu já tinha me proposto a fazer. E eu vou dizer pra vocês, que sensação boa! Que sensação boa você sentir que, uau, eu cumpri com o que eu me propus. Eu estava cansada, aquilo ali parecia demais pra mim, mas eu fui lá e fiz mais do que eu achei que eu podia fazer. Eu fui lá e me gastei um pouco mais, e os frutos que eu colhi foram maravilhosos. Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha conseguido colocar em palavras, né, o suficientes para que vocês compreendam o que eu aprendi. E compartilhe aqui comigo também, né, se o Espírito Santo falou com vocês a respeito disso. Se vocês estão passando por essa sensação, né, de derrotismo, de eu não consigo, eu começo e não termino, ou se vocês já estão juntando o balde de volta que vocês chutaram. E eu espero que realmente o Senhor esteja abençoando muito, muito a jornada de vocês rumo ao amadurecimento, porque é isso, né, a nossa jornada, ela tem altos e baixos. O importante é, de fato, não desistir. Então eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal. Um beijo, até mais e tchau, tchau!